Vamos resolver as componentes de Física e Química da prova exemplo de ingresso ao concurso de maiores de 23 do Instituto Superior Técnico, prova exemplo de 2010. É resultado da aplicação de uma força exterior, uma massa de 10 kg, sobe sem atrito um plano inclinado com uma velocidade constante de módulo 5 metros por segundo, como é mostrado na figura. Considere na resolução deste problema que G é igual a 9,8 metros por segundo por segundo. A. Qual a resultante das forças aplicadas à massa? Ora, então, a resultante das forças aplicadas a esta massa, como nos dizem que a massa está a subir o plano inclinado com velocidade constante, portanto, nem o módulo, nem a direção, nem o sentido, nem o ponto de aplicação da velocidade varia, portanto, a velocidade é constante. E se a velocidade é constante, significa que a aceleração é nula. E nós sabemos pela segunda lei de Newton que a intensidade da resultante das forças aplicadas na massa é igual à massa da massa vezes o módulo da aceleração a que a massa está sujeita. Como a aceleração é nula, isto fica massa 10 kg vezes 0, que é igual a 0, o que significa então que a resultante das forças aplicadas nesta massa é nula. Portanto, a sua intensidade é 0 newtons. Vamos passar para a linha B. Represente graficamente as forças a que a esfera está sujeita. Ora, então, a que forças é que estão a ser aplicadas nesta esfera? Vou fazer aqui plano com uma inclinação que não é nada de 60 graus, mas vamos pôr a dizer aqui que é 60 graus. Tracejado, vou representar a direção do deslocamento da bola, da esfera, centro de massa da esfera. Ora, esta esfera tem uma massa e, portanto, atua sobre ela a força gravítica, a força que a Terra exerce sobre ela, que aponta para o centro da Terra e, portanto, tem direção perpendicular à direção horizontal, à base do plano inclinado. Força gravítica. O plano inclinado também exerce sobre a esfera uma força normal, uma reação normal que tem direção perpendicular à direção do plano inclinado, que também é a direção do deslocamento. E depois temos aqui a ser aplicada nesta esfera a tal força exterior que está a fazer com que a esfera suba ao plano inclinado com velocidade constante, que eu vou chamar aqui Fx, força exterior. Dizem-nos que não existe atrito, sobe sem atrito, portanto não precisamos aqui de considerar mais nenhuma força. Temos estas três forças, força gravítica, força normal e força exterior. C. Calcula o módulo da força exterior. Ora, então, queremos calcular a intensidade da força exterior. Vou desenhar aqui novamente o nosso plano inclinado. A nossa esfera. Vou desenhar as nossas três forças que estão a atuar na massa. Temos a normal, temos a força gravítica e temos a força exterior. Agora vou só aqui prolongar a direção da força normal e vou decompor o peso na direção da força normal e na direção do deslocamento da esfera. Vou fazer aqui a decomposição do peso nestas duas direções. Portanto, estas duas direções são perpendiculares. Vamos ter aqui 90 graus. E vou chamar a esta componente do peso
na direção do deslocamento, Fg de x. E a componente do peso na direção da normal, vou chamar Fg de y. Nós tínhamos visto na linha A que, como a esfera está sobre este plano inclinado com velocidade constante, significa que a intensidade da resultante das forças que atua nesta esfera é nula, é zero, o que significa que a força normal tem que ter a mesma intensidade que a componente do peso na direção da normal, na direção que esta força atua. Portanto, podemos chegar à conclusão que a intensidade da componente do peso na direção da normal é igual à intensidade da força normal. Tal também como temos que chegar à conclusão que a intensidade da força exterior é igual à intensidade da componente do peso na direção do deslocamento. Portanto, para que a resultante das forças aplicadas nesta esfera seja nula. Então, eu posso chegar à conclusão que a intensidade da força exterior tem que ser igual à intensidade da componente do peso na direção do deslocamento, na direção que atua também a força exterior, porque a força exterior também atua na direção do deslocamento. E, portanto, estas duas intensidades têm que ser iguais. Ora, então eu posso obter aqui a intensidade da componente do peso no deslocamento. A inclinação do plano inclinado é 60 graus, o que significa que este ângulo aqui também é 60 graus. Temos aqui um triângulo retângulo. Onde a nossa hipotenusa é o vetor peso e o cateto oposto ao ângulo de 60 graus é a componente do peso no deslocamento. E, portanto, nós sabemos que o seno de 60 graus tem que ser igual ao cateto oposto, que é a componente do peso no deslocamento, que é o que nós queremos calcular, é dividir pela hipotenusa, que é o nosso peso, a intensidade da força gravítica. Ora, portanto, seno de 60 graus tem que ser igual à intensidade de Fg de x, que é igual à intensidade da força exterior, como nós tínhamos visto, a dividir pela intensidade do peso, e a intensidade do peso é m vezes g. E, portanto, Fg de x é igual a seno de 60 vezes a massa da esfera, que são 10 kg, o G é 9,8, portanto, vezes 9,8 vezes 10, vezes 98, e, portanto, a intensidade da força gravítica na direção do deslocamento é 84,87 newtons. Ora, então, sabemos que o módulo, que é a intensidade da força exterior que atua sobre esta esfera, é igual a 84,87 newtons. Vamos passar para a linha B. Sabendo que a massa se desloca 20 metros ao longo do plano inclinado, calcula o trabalho realizado pela força exterior e qual a sua potência. Ora, então agora queremos calcular o trabalho realizado pela força exterior e queremos calcular a potência. Vou escolher aqui um referencial com esta direção paralela à do plano inclinado, portanto, com a direção do deslocamento. Vou desenhar novamente as três forças que atuam sobre a massa. E o que nós queremos saber agora é o trabalho realizado por esta força exterior. Ora, então, o trabalho realizado pela força exterior pode ser calculado multiplicando a intensidade do módulo da força exterior, que foi calculado no exercício anterior, vezes o módulo do deslocamento,
que eu vou chamar D, vezes o cosseno do ângulo entre a força exterior e o deslocamento. Ora, a intensidade da força exterior, tínhamos visto no exercício anterior que era 84,87 newtons. O módulo do deslocamento. A massa desloca-se 20 metros ao longo do plano inclinado e, portanto, o módulo do seu deslocamento vai ser 20 vezes o cosseno do ângulo entre a força exterior e o deslocamento, que neste caso é 0 graus. E, portanto, o trabalho realizado por esta força exterior é 1697,4 joules. E agora queremos calcular a potência da força exterior. A potência da força exterior vai ser igual ao trabalho realizado pela força exterior, à energia que esta força exterior deu à esfera durante estes 20 metros de deslocamento, a dividir pelo intervalo de tempo que durou este deslocamento de 20 metros. O trabalho realizado pela força exterior vimos que era 1697,4 joules. O intervalo de tempo. Nós sabemos que a velocidade da esfera foi constante e, portanto, nós temos aqui um movimento retilíneo uniforme desta esfera ao longo da subida do seu plano inclinado. E, portanto, como nós temos um movimento retilíneo uniforme, sabemos que o valor da velocidade, o módulo da velocidade desta esfera no movimento retilíneo uniforme é simplesmente dado pela distância percorrida, que é igual ao módulo de deslocamento, porque a esfera deslocou-se sempre no mesmo sentido, nestes 20 metros, a dividir pelo intervalo de tempo que demorou este deslocamento, este movimento. E, portanto, dizem-nos que o módulo da velocidade que a esfera está a subir o plano inclinado é 5. 5 tem que ser igual à distância percorrida, que é o módulo do deslocamento, que é 20 metros, a dividir pelo intervalo de tempo, que é o que nós vamos calcular. Portanto, e vimos que a esfera demorou 20 a dividir por 5, 4 segundos a percorrer 20 metros com velocidade constante ao longo do plano inclinado. Portanto, o intervalo de tempo que vamos considerar aqui vai ser 4 segundos. E a potência dá 424,35 watts.